ler a palavra de Deus em Efésios capítulo 10. Então o Evangelho não é simplesmente estar na igreja. O Evangelho, 6, versículo 10. capítulo 6 de Efésios, versículo 10. Isso. Diz assim, podemos ler? Amém? Diz assim, concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O que ele disse aí, irmãos? Para nós nos fortalecermos em quem? Revestir. Não, o texto que nós lemos, Senhor. Verso 10. Fortalecei-vos no Senhor. Qual Senhor? Senhor do Bom Fim? No Senhor Jesus. Fortalecei-vos no Senhor e na força de quê? Do meu poder, da minha força física? Não, na força do seu poder. Ou seja, eu tenho que me fortalecer na força de Deus. É a força de Deus que me leva a acordar, a levantar, a andar, a trabalhar, a resolver os meus problemas, a fazer o que eu tenho que fazer. Aí diz assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados, potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, ele diz assim, vestir de quê? Preste atenção, irmãos, de toda. Vocês leram isso? Não é só uma ou duas ou três ou quatro, não. Ele diz assim, de toda, o quê? A armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e batalhando até o final, permaneceis inabaláveis, sem retroceder. Estais, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça, colocando os vossos pés a proteção, que é a sandália do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humildade e insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança na oração, por todos os santos. Amém? Só até aqui. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa falar conosco e que essa palavra, que é viva e eficaz, possa penetrar, ó Deus, nossa mente, ó Deus, nosso coração, nossa alma, todo o nosso ser seja tomado pela palavra do Senhor. Fique conosco. Dá-nos, ó Deus, a revelação da Tua palavra. Debaixo do sangue de Jesus eu peço, dá-me a autoridade espiritual, que é a unção do Santo, que nos ensina todas as coisas, possa trazer, ó Deus, a profundidade, abrir os meus olhos, ó Deus, abrir os céus, e que, ó Deus, eu possa, ó Deus, ter a revelação daquilo, ó Deus, que o Senhor tem para nós nessa noite. Fica conosco, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele está falando de um tempo que é conhecido, como provação, como luta. Aí encontra o irmão na rua, irmão, como é que está? A paz do Senhor, varão, como é que está? Ih, rapaz, estou num deserto, alguém já viu isso? Tem gente que mora nele. Eu estou num vale danado, eu estou numa luta, eu estou numa provação, eu estou com tanto problema, já ouviram pessoas falando assim? Eu fiquei desempregado, eu estou com problema lá em casa, várias pessoas com problemas de saúde. Queridos, isso, na verdade, é o que Paulo diz aqui em Efésios 6.
O apóstolo Paulo diz, né, que existe o dia mau. Aqui no original, o verso 11, né, ele falou assim, ó, revestivos de toda a armadura de Deus, para que vocês possais estar firme. Aqui está dizendo contra as ciladas do diabo, mas a versão original, ela fala do dia mau. Né? Que dia mau é esse, pastor? Né? O dia mau é esse, a gente está bem, a gente está trabalhando e de repente a gente recebe notícia que a irmã, né, se acidentou. Olha só, a gente está bem, está trabalhando, de repente você recebe notícia que foi mandado embora, né? Você está aí, tem alguém, tem um namorado, um noivo, uma noiva, um esposo, uma esposa, de repente a pessoa vai embora e já não ama mais. São os dias maus, né? Aquele dia que você está, né, aquele dia que você está bem dentro de casa, no lar, de repente, né, o chefe da família recebe notícia da esposa, acabou o leite, acabou o pão, já não tem mais o arroz, já não tem mais o feijão, a carne. É um dia mau, aquele dia que você não tem nem o que comer direito. Então, irmãos, contra esse dia, deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse dia ele chega para mim, chega para você e para todos aqueles que servem ao Senhor. Essa é a primeira notícia que eu tenho para dar. Pastor, mas quando eu aceitei Jesus, disseram que agora eu ia viver uma vida abençoada, que eu ia ser bem sucedido, que eu ia ter a chave da casa própria, do carro zero. Queridos, eu não sei quem está pregando, que Bíblia esse pessoal está lendo, não. Mas a Bíblia que eu leio, Jesus, que é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor, Ele que morreu por nós, Ele que entregou a vida dele lá na cruz do Calvário, morreu no meu lugar. Ele disse assim, olha, no mundo, nesse mundo aqui, vocês terão aflições. As aflições que Jesus predisse são justamente os dias maus, são os dias que Satanás aqui fala que para que vocês possam estar firmes, vencer as ciladas do diabo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês, né? Nós não espiritualizamos tudo, não é tudo que é o diabo, não. Tem coisa que é do homem. Por exemplo, né, tem que diminuir a fritura. A pessoa come fritura de manhã, de tarde, de noite. Aí não tem que caminhar 1 hora, aí você não caminha nada. Aí tem que comer fruta, legumes, só come torresmo, né, sarapatel, buchada de bode, mocotó, não é verdade? Angu à baiana. Aí daqui a pouco entope a veia do coração, foi o diabo? Não, meu irmão, foi eu. Foi o descuido. Então, nós temos que ter sabedoria para separar uma coisa da outra, mas a Bíblia diz que nós não podemos subestimar os ardis do nosso adversário. É por isso que o nome dele é diabo, por isso que é Satanás. A palavra Satanás, diabo, quer dizer adversário. Nós temos um adversário. Então, ele se levanta contra a minha vida, ele se levanta contra a tua vida diariamente, né? No sentido, porque a Bíblia diz em João capítulo 10, versículo 10, que ele veio roubar, veio para matar e veio para destruir. Essa é a tríplice missão do nosso adversário. Agora, o que eu faço então, pastor? Eu corro, tem algum lugar que eu possa me esconder dele? Tem alguma água benta, tem alguma cruz, alguma coisa que eu possa fazer para que ele possa ir para longe da minha vida, da minha casa? Não, querido, não. Aqui, a Bíblia diz que nós só podemos, verso 1, que nós o versículo 10, que foi o primeiro versículo que nós lemos, diz que nós só podemos vencê-lo na força do Senhor, né? E na força do seu poder. Se você quiser com o seu braço aí, com a sua mão, dar um soco nele, dar um chute, se você quiser bater nele, se você quiser agredi-lo, se você quiser espancá-lo, você não vai conseguir. Por quê? Porque você está em desvantagem, como disse a irmã Marilza. Nós somos pessoas visíveis, tangíveis. Se você quiser tocar, está aqui, teu corpo físico. Ele não, ele é invisível, ele é espírito. Aí você já está aí já é a primeira desvantagem, sem dizer que ele, né, foi um querubim ungido, né, criado por Deus, estava diante do trono de Deus, e em relação a nós ele tem muito mais poderes. Na verdade, irmãos, guarda isso que eu vou falar aqui,
Nós, aqui estamos aqui, seres humanos, nós somos impotentes do mundo, do ponto de vista espiritual. O diabo é potente porque ele tem poderes, tá? Ele tem muitos poderes, mas o nosso Deus é onipotente, entende isso? Ou seja, tem todo o poder. Então, eu sou impotente, o diabo é potente, quem vai vencer a luta? Quantas pessoas estão caídas na rua agora porque beberam muito? Quem venceu? O diabo. Quantas pessoas estão agora usando cocaína, saindo da boca de fumo, estão bebendo, fumando, cheirando, gastando dinheiro, gastando a saúde? Quem venceu? O diabo. Casais que nesse momento estão brigando, o homem está pegando as coisas todas dentro de casa, está indo embora para ir morar com a amante. Quem venceu? Quantas pessoas, irmãos, nesse momento agora, estão tirando a vida de outras pessoas, tanto quem morreu quanto quem vai viver, os dois perderam, porque um perdeu a vida e o outro vai perder a liberdade. Quem venceu? O diabo. Então, irmãos, na verdade, a grande verdade, né, é que se nós quisermos lutar com ele de igual para igual, nós vamos perder sempre. Pastor, por que eu quero fazer o bem e eu faço mal? Por que eu não quero pecar e peco? Por que eu não quero sentir ódio e sinto? Por que eu quero perdoar e não consigo? Por que eu não quero ter dentro de mim aquele ódio, aquela ira, aquela raiva? Quando vejo aquela pessoa, me arrepio todinho assim, igual aqueles gatos assim, quando está bravo. Por que isso acontece comigo, querido pastor? Porque assim, queridos, olha, nós não podemos lutar contra as forças espirituais sozinhos. Aqui ele falou assim, olha, revestir de toda, isso aqui, irmãos, sabe o que é? É uma receita de vitória. Se você quiser sair daqui hoje para ser vitorioso em todas as áreas da tua vida, seja na pandemia, seja do ponto de vista da saúde física, da saúde emocional e espiritual, seja no trabalho, seja na vida sentimental, amorosa, seja em que área for, se nós quisermos vencer, nós precisamos aprender, né, com o apóstolo Paulo aqui. O que o apóstolo Paulo fez? Ele era um homem, ele era um cidadão judeu, mas ele tinha dupla cidadania, ele também era romano. Eu e minha esposa, a gente viu uma série essa semana que tinha os soldados romanos. O que o soldado romano tem? Ele tem um capacete, um elmo, que é de metal, que cobre, só deixa essa parte aqui de fora, e aqui em cima do nariz ainda tem uma cobertura aqui. O capacete protege o quê? A cabeça. Então, se você quiser começar a vencer, olha isso aqui, que coisa interessante que o Espírito de Deus me dá. Se você quiser começar a vencer, você tem que começar a vencer aqui. A primeira proteção que Deus quer te dar é o capacete. Por quê? O capacete, ele protege a mente. Irmãos, não tem campo de batalha mais acirrado do que a mente. Se você perde na mente, você perde no corpo e você perde no meio ambiente, no trabalho, na família. A tua vida vai dar tudo errado, porque a gente começa a vencer na mente. Quando você pensa assim, Deus está comigo, né? Quando você pensa assim, querido, o teu coração se enche de fé. Aí você já vai, né, na força do Senhor e já vai trabalhar e dá tudo certo, e você vai lá resolver lá no banco aquele problema e Deus move a mão dele. Agora, se você começar a pensar, não, Deus não está comigo não, acho que eu estou sozinho, se a tua mente começar a fraquejar, se você na mente, né, começar a pensar, a Bíblia diz assim, Salomão, o proverbista, ele falou assim, da mesma forma que o homem se vê, no original, diz assim, como o homem pensa acerca de si mesmo, assim ele o é o que diz Salomão. Se eu penso, irmãos, porque assim, irmãos, presta atenção, quando o apóstolo Paulo diz assim, rogo-vos, irmãos, capítulo 12, pela compaixão de Deus, Paulo está dizendo assim, Paulo está exortando, diz assim, irmãos, em nome de Jesus, pelo amor de Deus, ofereçam os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável, santo a Deus, ou seja, não deixeis, não cedeis os vossos corpos para o pecado,
E a segunda coisa que ele disse assim, mas renovai a vossa mente. Renovar a mente é eu tirar o meu pensamento, começar a ler a Bíblia e começar a trazer a palavra de Deus, pensar a palavra. Então, antes eu pensava de uma forma, quando eu comecei a ler a palavra de Deus muda, esse nome disso é metanoia, mudança de mente. Eu começo a pensar de forma correta. Quando Isaías, no capítulo 55, diz assim, veja que da mesma distância entre a terra e o céu, assim são os meus pensamentos em relação aos vossos pensamentos. Os pensamentos de Deus, né? Diz assim, o profeta Jeremias diz assim, eu sei quais são os pensamentos, Deus dizendo, né? Acerca de vós, são pensamentos de vida e não de morte. Olha só, Deus pensa o melhor para nós. Os pensamentos de Deus para mim e para você são os melhores. Deus pensa e sonha o melhor para mim e para você. Quem é mãe aqui? Quem é pai? Eu sou pai. Quem é mãe aí? Vocês são? Todos? Todos nós? Glória. Até a Deusilane, né? 17 anos. Que bênção, mãe. Que bênção. Agora, Deusilane, se você passa lá na loja, aí tem uma roupinhazinha, mais ou menos assim, é R$10, mas tem uma que é linda, é 20. Qual você vai querer comprar para o teu filho? É de 20? Então, aí Jesus falou assim, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Eu vejo um brinquedo que é R$100, aí tem outro que quer 200 que meu filho está querendo. Eu vou dar qual? Eu vou dar o que ele quer, nem que eu tenha que suar mais, enfim. A gente, irmãos, olha, presta atenção, a gente tem, né, essa inclinação que ele dá o melhor. Mas, queridos, Deus é Pai, o Pai das luzes. Efésios 6 diz que Ele é o Pai das luzes e dele vem toda boa dádiva, né? todo dom perfeito, tudo que é de bom Deus tem para nós, amém? Ele é o nosso Pai. Agora, os pensamentos de Deus, né, são os melhores, né? Deus, Ele quer nos dar o melhor. Agora, nós precisamos, irmãos, aceitar a Jesus. Quando a gente aceita Jesus, a gente passa a ser salvo. Então a salvação é o próprio capacete. Aqui fala assim, o capacete da salvação. Só tem quem é salvo. Por que as pessoas estão sofrendo lá fora? Debaixo de ataques na mente, pessoas enlouquecendo, pessoas surtando. Eu fui visitar, eu acho que é Santa Lúcia, lá na entrada da cidade. Santa Lúcia. Eu fui visitar uma pessoa lá há pouco tempo. Irmãos, olha, tanta gente surtada, jovem de 18, 19, 20 anos, mulheres, jovens, pessoas novas, gente bonita, gente de todo tipo, surtando. Por quê? Porque não tem um capacete da salvação. Mais notícias nós temos de manhã nas emissoras de televisão até à noite. Gente trazendo notícia de morte, notícia ruim, toda hora tem. Minha esposa essa semana estava falando sobre o Pará, né? Todos os amigos dela sentam no Face, tem aquela fitinha preta assim, de luto. Por quê? Porque todos os dias nós somos assolapados por notícias ruins. Então, se nós somos salvos, nós temos o capacete que guarda a nossa mente. Não, está difícil, tem pandemia, mas Deus está comigo. Olha o pensamento. Está difícil, tem pandemia, mas o Senhor é o Jeová Rafá, é o Deus que sara. Tem pandemia, tem crise financeira, tem crise econômica, mas na minha mesa não vai faltar o pão. Tem que pensar de forma correta. Isso é para o salvo. Quem aceita Jesus tem essa forma de pensar, essa estrutura de pensamento. Então, a primeira arma do soldado de Cristo, nós somos soldados de Cristo. A primeira arma, qual é, pastor? É o capacete. Aí ele vai falar sobre a segunda arma, que é um colete, irmãos, que ele pegava aqui assim, e aqui ele cobria desde aqui até essa região aqui abaixo do umbigo, porque é justamente a região do tórax, onde as flechas, antigamente os arcos, né? Isso aqui, do nosso corpo, isso aqui é o alvo maior, né? Quem vai atirar, né, geralmente mira nessa região, porque é mais fácil acertar aqui do que em outros órgãos do corpo. Então, a couraça, ele diz, é da justiça. Uma vez que você é salvo, você é justificado, né? Quando você aceita Jesus, você passa a ser, o sangue de Jesus te lava, te purifica, né? E aí a Bíblia diz que os nossos pecados são lançados lá no mar do esquecimento, né?
aqueles pecados que nós pecamos de hoje para trás, eles são todos apagados, lançados no mar do esquecimento. E tem um texto que o Senhor diz assim: e perdoarei os teus pecados, e dos teus pecados não me lembrarei mais. Ou seja, Deus se esquece, Deus apaga os nossos pecados, e Ele se esquece, e agora nós somos justos, irmãos. Então, nós vamos errar, pastor? Vamos. Nós vamos pecar? Vamos, mas o pecado e o erro na nossa vida será acidental. Nós não teremos mais prazer no pecado, nós não teremos mais prazer na injustiça, né? Essa couraça, né? A partir do momento que eu aceito Jesus, que eu começo a ler a palavra de Deus, Ele vai transformando o meu caráter, me dando santidade. Se eu era mentiroso, eu passo a falar a verdade. Se eu roubava, agora eu não roubo mais, eu trabalho. Se eu traía, agora eu não traio mais, agora eu sou fiel. Se eu era inimigo, se eu era adversário, agora eu sou amigo das pessoas. A palavra de Deus leva-nos a viver uma vida de justiça. O que é viver uma vida de justiça? É viver uma vida fazendo aquilo que é correto, tá certo? Então, queridos, uma das coisas que tem trazido muitas dores, né, a muitos cristãos são esses dardos que Satanás tem lançado aqui, ó, nessa região, aqui, ó, que nós chamamos de coração, que fala aqui, ó, de sentimentos, sabe? A couraça da justiça, irmãos, ela nos protege do ódio. O ódio é um dardo inflamado. Capítulo 12 de Hebreus, ele falou assim: ó, não vos prive da graça de Deus, ou seja, não tire essa couraça, para que nenhuma raiz de amargura brotando aqui dentro vos perturbe e contamine a muitos. A pessoa que recebe um dardo de ódio aqui dentro, passa a odiar, não perdoa, sabe o que acontece? Ela se torna amarga, e onde ela chega, ela contamina todo mundo. Você já viu uma pessoa negativa? Se tiver passarinho na gaiola, o passarinho até morre. A geladeira queima o motor, já viu isso? O tubo da televisão queima. Já viu pessoas assim, gente, ou não? Eu já tive minhas plantas mortas. A planta sabe por quê? Porque são pessoas que são carregadas, movidas pelo ódio. Elogiou minhas plantas na semana anterior. E aí, queridos, o que é isso? Pessoas que não têm a couraça da justiça, pessoas que ao invés de fazer o bem, elas fazem o mal. Ao invés de sentir os melhores sentimentos de amor, de carinho, de compreensão, de misericórdia, de empatia, elas sentem ódio, elas sentem inveja, enfim, são pessoas tomadas por sentimentos malignos. Por isso que nós não podemos abrir mão da justiça. Deus, eu quero ser justo, eu quero viver uma vida de justiça, porque quando eu vivo diariamente uma vida fazendo aquilo que é correto, eu sou guardado de todos esses sentimentos, essas características malignas, né, que levam a fazer coisas que entristecem o coração de Deus. Mas ele fala também sobre um cinturão. Essa couraça, ela era amarrada por um cinturão, né, para que no momento da guerra não soltasse e também duas coisas, né? Eles colocavam faca, eles colocavam também espada, mas esse cinturão ele era muito importante. Por quê? Porque o cinturão é a verdade é a palavra, irmãos, né? João capítulo diz assim: e conhecereis a verdade, que é a palavra, e a verdade vos libertará. E se o Filho, né, nesse mesmo texto, capítulo diz, mas 3 versículos adiante diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A palavra de Deus é a verdade, ela é a ferramenta de santificação, né? Nós somos libertos através da palavra de Deus. Então, o que segura a justiça, o que segura a couraça, é a palavra de Deus. O que me mantém justo é a verdade, é a palavra de Deus, né, que me sustenta numa vida de santidade. Uma vida justa é uma vida santa diante do Senhor. Amém? E aí, queridos, nesses dias de pandemia, olhe para esse cenário, irmãos. Quando você entra num bairro como Conselheiro, você vê tudo fechado, você não vê um ser humano na rua, o povo trancado, com medo, com pavor, gente surtando, gente falindo. Isso tem a cara de quem? De Jesus de Nazaré ou do diabo? Sejam sinceros, irmãos. Hã? Porque ele vem para quê? Para roubar? Você olha a cidade de Friburgo, pessoas estão falindo, tem gente se matando já, gente. Como o presidente da República tem falado,
O problema, quem mata não é só o Covid, não. A falta de feijão mata também. A fome mata mais do que a Covid, tá? 19. E as pessoas estão, né, se utilizando da doença para fazerem política suja, né? Não, eu vou fechar o município, o prefeito diz vou fechar o município, aí o governador diz vou fechar o estado, aí quando vem o caos social, a culpa é de quem? É do presidente, né? Aí eles vão querer derrubar o presidente. Vocês veem que o nosso país está passando, orem pelo presidente da república. Eu não sou do partido do presidente, eu não sou de fazer campanha política para ninguém, eu sou apartidário, não tenho partido político, mas a Bíblia, irmãozinho, em 2 Timóteo 2, 1 e 2 diz para nós orarmos pelas nossas autoridades, orem pelo presidente, porque o diabo tem trabalhado para que esse país não somente morra muita gente da Covid, mas também depois mais de 30 milhões de cidadãos e cidadãs podem ficar sem os seus empregos, podem ficar sem ter o que comer dentro de casa. Existem 30 milhões de pessoas, né, que trabalham por conta própria, que são autônomos, e se eles não puderem sair de casa, se eles não puderem sair para trabalhar, para vender suas mercadorias, para fazerem os seus negócios, elas não terão como trazer o pão para casa. Elas trabalham de manhã para trazer o almoço e a janta da noite. E é isso que o diabo quer, uma convulsão social. Mas está repreendido em nome de Jesus, e nós, irmãos, vamos orar sim, né? Porque esse quadro, a cara desse cenário, é a cara do nosso adversário. É Satanás que quer, né, o povo trancado dentro de casa, o povo amedrontado, as igrejas fechadas sem poder pregar o evangelho, né, o caos social, o desemprego, pessoas saqueando os supermercados, as pessoas se matando umas às outras. É isso que o nosso inimigo quer, mas ele está repreendido em nome de Jesus. E aí, irmãos, por quê? Porque a palavra do Senhor diz o seguinte, que para nós vencermos, né, nós temos que ter também a espada do Espírito. Irmãos, olha, até aqui eu falei de três armas de defesa. O capacete defende a mente, a couraça defende os sentimentos, a região do coração, e o cinturão, né, ajuda, né, sustentar a couraça e a espada. Mas, queridos, olha, a espada, né, do soldado é arma de ataque. Nós não podemos ficar na retranca, não podemos ficar acuados, porque a Bíblia diz assim, olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Sabe o que está dizendo esse texto? Que a igreja vai se levantar, vai sair pregando, vai orar, vai para monte, vai começar a guerrear, e quem vai ter que correr vai ser o diabo. Quem vai ficar encurralado é o nosso inimigo, não somos nós, é o contrário. Tem gente que é a igreja, que é corpo de Cristo, que é servo do Senhor, mas está acuado, está amedrontado, está apavorado, né? Está com os olhos arregalados, né? Vendo os inimigos se levantarem. São como os 10 espias, quando Moisés mandou os 12, 10 voltaram com os olhos arregalados, dizendo assim, olha, nós vamos perecer, porque eles são como gigantes. É o contrário, queridos. Eu estava atravessando a ponte Rio-Niterói, dirigindo o meu carro, e aí tinha um caminhão na minha frente, assim, com aquele tapete grande que tem atrás ali, né, aquele paralama grandão assim atrás, e estava dizendo assim, não diga para Deus o tamanho do teu problema, mas diga para o teu problema o tamanho do teu Deus. Amém. Que lindo, né, querido? Então, quando se avolumar, quando crescer diante de mim o adversário, eu vou dizer assim, olha, vou fazer como Davi contra Golias, eu vou contra ti em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor dos exércitos. E, queridos, as portas do inferno não prevalecerão, elas vão cair por terra. O inimigo vai cair por terra, as adversidades cairão por terra, né? As doenças cairão por terra, o inimigo, a pandemia vai cair por terra em nome de Jesus. Por quê? Porque nós temos a espada do Espírito. A espada do Espírito é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. A palavra de Deus diz que isso é espada, irmãos, contra o diabo. Quando ele se levantar, você vai dizer, não, a Bíblia diz que praga nenhuma chegará na minha tenda, na minha casa. A Bíblia diz em Isaías 53, isso é espada, irmãos, isso aqui é arma de ataque, né? Quando a tua mente começar a oscilar, quando o diabo começar a soprar aqui, você vai dizer assim, não, Isaías 53 diz que o Senhor Jesus levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades, pelas feridas de Jesus eu sou sarado. E aí fala também de uma coisa que é importantíssima, irmãos,
que é o escudo, né? Que entrava aqui, é o soldado, ele tem aqui, geralmente no braço esquerdo, o escudo, né? Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Vocês sabem o que são dardos inflamados? Eu vou terminar, irmãos. Dardos inflamados são palavras que vêm do inferno contra a tua mente. Ele entra com palavras aqui. Às vezes, irmãos, o diabo usa pessoas de dentro da nossa casa. Às vezes o diabo usa pessoas do nosso trabalho. Às vezes o diabo usa pessoas nas redes sociais. Às vezes amigos, irmãos em Cristo, irmãos, ouçam isso. Às vezes, infelizmente, porque Pedro, né, que foi o primeiro pastor da igreja, um dia Pedro falou assim: Jesus, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí Jesus olhou e falou assim: irmão Bar-Jonas, não foi nem carne e nem sangue que te revelou isso, mas foi meu Pai que está nos céus. Não passou 5 minutos, irmãos. Sabe o que Pedro falou para Jesus? Falou assim: Jesus, Jesus, nós amamos tanto o Senhor é tão bom estar com o Senhor faz os milagres acontecerem, o Senhor nosso amigo, o nosso Senhor, nosso Messias. Não vai para a cruz não, Jesus, não morre na cruz não. Aí Jesus voltou para ele e falou assim: Simão, ele falou assim, perdão, ele não falou Simão, ele falou assim: para trás de mim, Satanás. Ou seja, era o diabo que estava usando a boca de Pedro. Queridos, ouçam aqui, para terminar. Não faltará pessoas para desestimular eu e você, para dizer para nós que não vai dar, para dizer para nós que nós não vamos chegar, para dizer que a gente não vai conseguir, para dizer que nós não vamos vencer. Mas, irmãos, olha, o escudo da fé, porque a palavra, né, a fé vem por ouvir a palavra. Quando você lê a palavra, ela gera fé em você. E aí agora você tem um escudo, né? A fé em Deus não deixa você se abalar pelas palavras que vêm negativas. Não, eu creio em Jesus, eu creio em Deus. A Bíblia diz isso, a minha fé está firmada em Jesus. E aí, irmãos, para terminar mesmo, ele fala assim, e calçando, né, a proteção, a sandália, que é a preparação do Evangelho. Uma vez que eu aceitei a Jesus, uma vez que eu agora tenho a espada, a palavra de Deus, né, que traz fé para mim, que traz salvação, eu tenho que levar isso adiante, irmãos. Preste atenção nisso que eu vou falar agora. Se você ouvir o que eu vou te falar agora, se você entender, na próxima reunião vai ter o dobro de pessoas e cada um vai trazer mais um. Amém. Porque diz o seguinte, diz assim, olha, o Evangelho é a sandália da preparação ou da pregação do Evangelho. Tem muita gente que fica recuado, que não fala nada, que é omisso. O pecado da omissão é semelhante ao pecado da mentira, sabiam disso? É terrível, o pecado da omissão destrói uma nação, como destruiu a nação de Acabe. Acabe foi um homem omisso, um rei omisso, e a nação foi destruída. O que é omissão, pastor? É omitir. Eu tenho Jesus, mas não falo para ninguém. Eu tenho Jesus, mas não prego para ninguém. Eu tenho Jesus, mas não compartilho com ninguém. Então, eu vou terminar dizendo para vocês, agora que nós temos essa proteção, temos o capacete da salvação, temos a espada que é a palavra de Deus, nós temos a couraça da justiça, temos o cinturão da verdade, temos o escudo da fé. Agora nós precisamos, irmãos, pregar a palavra de Deus, pregar o Evangelho, porque quando nós pregamos o Evangelho, a Bíblia diz que aquele que anuncia as boas novas, aquele que prega, sábio é. Quão formosos são os pés, a Bíblia diz, daqueles que anunciam as boas novas. Quer ter proteção onde você pisa, quer ter o teu caminho, né, guiado por Deus, né, quer ter clareza, direcionamento, comece a fazer a obra de Deus, comece a pregar, leve Jesus através do WhatsApp, através do Facebook, coloca uma palavra lá. Eu falei até há poucos dias com a nossa diaconisa, falei assim, querida, deixa Deus usar você, grava lá umas palavras, lá uns vídeos lá, porque você sabe falar, você é uma mulher de Deus. E assim, irmãos, a gente não fala com as pessoas, né? Por exemplo, você que tem uma profissão, você não diz para a pessoa, vai lá no meu negócio lá, que eu vou fazer isso em você, assim, a gente não sabe fazer essa propaganda, não faz isso? Por que em relação à coisa mais importante que é a salvação, a vida eterna, a gente fecha a boca? Então, queridos, a proteção para os pés, para nós não tropeçarmos em pedra, para não cairmos, para não ferirmos os nossos pés, para não pararmos na caminhada, é você pregar o Evangelho. Fale de Jesus para alguém, experimente isso, você verá a tua caminhada cada vez mais veloz em direção às vitórias e às bênçãos que Deus tem para nós.
Que Deus abençoe as nossas vidas, em nome de Jesus.